Alô, alô, esmeraldinos e esmeraldinas. Muito bom estar aqui com você para falar das coisas do Goiás, das cores do Goiás. E, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir a sua inscrição, que você venha estar se inscrevendo no nosso canal, que você venha mandar mensagem e venha dar aquele joinha. Pessoal, hoje nós estamos aqui para falar do pós-jogo, né? Goiás 2, Anapolina 2, né? Anapolina 2, Goiás 2. O jogo foi lá no Jonas Duarte, né? O mando de campo foi da Anapolina e foi um jogo duríssimo, um jogo duro, um jogo que o Goiás nos primeiros 20 minutos rebentou, né? Jogo tava jogando bem demais da conta, tava arrebentando ali até os 18 minutos do primeiro tempo, né? O Já jogando muito bem, jogando muita bola, o Jean Carlos, o Anselmo Ramon dando duas assistências para os gols do Goiás. Tava muito bem, o jogo tava seguindo muito bem até a expulsão do Felipe Machado. O Felipe Machado foi tocar uma bola ali, foi tirar uma bola, a bola rebateu no Yuri Tanque, ele saiu na frente. Como o Felipe Machado era o último jogador, né? Era o último homem, ele deu uma segurada, interrompeu a jogada, né? Segurou o Yuri Tanque e o juiz, né, acabou expulsando o Felipe Machado. Foi a expulsão certa, o juiz foi correto, não teve, né, nenhuma dúvida, inclusive não teve nenhuma reclamação. O Felipe Machado, né, só quieto, calado, sem falar nada, porque ele viu que tinha feito bobagem, mas ele tem crédito. O Felipe Machado tem crédito numa decisão dessa que ele tomou. Só ele que está ali no campo é que sabe, né? Ele foi naquele instinto para ver se conseguia parar a jogada ainda, porque ele viu que era o primeiro, ele viu que era o último homem. Mas naquele instinto de tentar parar a jogada, ele fez a falta e, consequentemente, foi expulso. Foi o último homem, foi expulso e beleza, né? Aí daí pra frente o Anapolina caiu pra cima. Foi pra cima e fez pressão. Hoje eu senti o Tadeu muito inseguro. O Tadeu tava muito inseguro hoje no jogo. A Anapolina rematando muitas bolas de fora da área, chutando muito de fora da área. E o Tadeu, em vez de encaixar, tinha muita bola ali que dava para ele encaixar, tava rebatendo muita bola, mostrando segurança. Beleza? Aí no segundo tempo, os torcedores, né, a imprensa em geral, né, achando que o Daniel Paulista ia colocar um volante ali. Eu, na minha opinião, eu tinha colocado o Juninho e tirado o Anselmo Ramon. Porque quando o Goiás perdeu um jogador ali, o Anselmo Ramon ficou sem utilidade no jogo. Na hora eu tinha colocado o Juninho. Antes do segundo tempo, eu já tinha tirado o Anselmo Ramon e colocado o Juninho. Mas já que eu não fez no primeiro tempo, na virada do segundo tempo eu tinha feito essa substituição. Porque estava na cara ali que a Anapolina ia cair para cima. Numa decisão dessa, se fosse num jogo assim de metade de campeonato, se não tivesse numa semifinal, talvez não ia fazer tanta diferença um jogador a menos, mas quando chega numa semifinal, o Goiás ganhando de 2-0, ali era a hora de tirar o centroavante, porque o centroavante, depois que o Felipe Machado foi expulso, o centroavante do Goiás ficou sem utilidade. Mas só que o Anselmo Ramon estava bem demais. Ele estava muito bem quando estava 11-11. Inclusive, as duas assistências foi dele, dos dois gols do Goiás. Ok? Na minha opinião, no meu modo de entender o jogo, eu tinha feito essa. Ia ser minha primeira substituição, ia ser essa. Eu colocava o Juninho, ou até mesmo o Baldori, e tinha tirado o Anselmo Ramon. Beleza? Pois é, pessoal. Aí aconteceu o que aconteceu no segundo tempo. A Napolina foi para cima, fez uma pressão danada, conseguiu fazer o gol ali no 1 minuto e meio, 2 minutos ali do segundo tempo. Fez o primeiro gol, 2-1. Logo, com 10 minutos já estava de 2-2. Fez o segundo gol. Ainda fez um terceiro, que ainda bem que o jogador estava impedido. Fez um terceiro gol de cabeça.
o jogador da Anapolina estava impedido. E teve um outro lance ali de um pênalti, que claramente, né, claramente não foi pênalti. O jogador da Anapolina driblou dois jogadores do Goiás ali, saiu na frente ali, o Luizão chegou para travar. Antes do Luizão chegar, colocar o pé para travar, os dois joelhos dele já saiu arrastando no chão. Ele caiu antes do Luizão chegar, ali tava na cara que o juiz não ia dar pênalti, porque ele caiu antes do marcador do Goiás, né, que é o Luizão, travar a bola ali, travar com o jogador, colocar a perna na frente. Realmente, a perna do Luizão trisca, chegou a tocar no Wesley, mas só que o Wesley foi caindo antes. Talvez se o Wesley não tivesse caindo, o juiz até ia dar o pênalti, porque a perna dele chegou. O pé do Luizão chegou a triscar na perna do Wesley. Mas não foi pênalti, foi claro ali que não foi pênalti, porque ele já começou a cair antes do Luizão chegar. Beleza? E na minha opinião não foi pênalti. E eu gostaria de falar a respeito do juiz, né, do árbitro da partida de hoje, que foi o Jefferson Ferreira. Ele foi muito bem no jogo. Hoje todas as tomadas de decisão dele foi certa. A expulsão do Felipe Machado não tem o que falar. Né? Eu sou torcedor do Goiás, mas eu sei admitir. O gol estava impedido mesmo, não tem como, né? Os bandeirinhas ali tomaram a decisão certa. E o pênalti não tem o que falar. O pênalti não tem o que falar. E teve umas faltinhas ali que ele soube administrar certinho, né? As faltas do Goiás, falta do Anapolina. E foi um jogo muito bem pegado. Teve essas, né? O juiz teve trabalho nesses lances aqui, mas no geral o árbitro foi muito bem. Se fosse para dar uma nota para ele, eu dava uma nota 9, tranquilo. Muito bem no jogo. E não teve dúvida. Não foi pênalti, não foi gol. Né? Aquele gol que estava impedido mesmo, certinho, foi certinho. E a expulsão do Felipe Machado não tem o que discutir. Beleza? Pessoal, e nesse pós-jogo, eu gostaria de estar falando sobre o Jajá. O Jajá, depois que encerrou a partida, ele deu uma entrevista, né, para um repórter, e eu vi ele ele fez tipo um desabafo. Para mim, ele desabafou ali. O que ele falou? O repórter perguntou ele se ele ia mesmo pro Remo, se já estava fechado com o Remo. Ele falou que está praticamente fechado. Mais ou menos 80, 90% que está fechado. E ele está saindo com muito pesar. Ele falou assim, eu não queria sair. Ele falou que não queria sair nesse momento. Ele queria muito continuar no Goiás porque é o melhor time, né, da carreira dele até aqui. Que ele não gostaria de sair, mas só que ele não foi procurado para renovar o contrato dele. Aí ele recebeu essa proposta aí de estar fechando com o Remo e ele está indo com tristeza. Mas por tudo que eu vi ele falar, ainda não está 100% fechado. E é uma opinião que eu queria dar para a diretoria do Goiás. Eu não sei se meu vídeo vai chegar até eles, porque eu estou muito novo aqui no YouTube. Né, eu estou começando, né, gostaria até de pedir a força de vocês para estar se inscrevendo, né, para estar mandando mensagem, dando joinha, mas o que eu quero falar com isso? O Jajá é um jogador, e para mim ele é um jogador muito bom. Ele é um jogador que ele dá pressão o jogo todo, enquanto ele tem fôlego, ele ataca e ajuda na marcação, ele ataca e ajuda na marcação. E eu sempre falei isso, eu sempre falava isso do Jean Carlos, do Pedrinho e do Jajá. Eu sempre falei isso aqui. Vocês podem até puxar, olhar os meus vídeos que vocês vão ver. Que eu falei sobre o Jajá e falava também sobre o Jean Carlos e o Pedrinho. Que a única coisa que faltava para eles
era na decisão de jogada, naquele último passe, naquele cruzamento, na hora de arrematar pro gol. Hoje, inclusive, ele fez um golaço, ele começou a jogada e terminou. Ele começou a jogada e terminou. Fez aquele gol, aquele golaço, né? Com a ajuda ali do Anselmo Ramon. Anselmo Ramon deu uma assistência maravilhosa para ele, né? Entendeu? Eu, na minha opinião, o Jajá não poderia sair do Goiás de jeito nenhum. De jeito nenhum, que ele é um jogador que pode ainda render muito pro Goiás. E 3.400.000, que é o valor que o Goiás está vendendo ele, para mim ainda é pouco. É muito pouco. Pelo futebol que ele tem e pela dificuldade que é de estar arrumando um jogador assim, do mesmo naipe dele. Um jogador que tem uma velocidade muito grande, um jogador que ataca e ajuda na marcação, que chuta bem pro gol. Ele é um jogador que, é lógico, ele tem que ter mais finalização, acertar mais nas decisões de jogada. Mas para mim o Jajá, o Goiás poderia muito bem fazer uma proposta para ele, renovar o contrato dele e aumentar o salário dele um pouco, né? Aumentar ali, eu vi falar que ele vai ganhar 200 mil lá no Remo. 200, será que o Goiás não chegar a 200 mil, eu não continuo no Goiás, fazer um contrato aí de 4 anos, eu tenho certeza que o Goiás não vai perder. É a minha vontade. Essa é a minha vontade do Jajá continuar no Goiás, beleza? Pessoal, esse vídeo de hoje está ficando um pouco extenso, então eu vou parar por aqui e quero te agradecer. Eu quero pedir a sua inscrição, que você venha se inscrever no nosso canal e venha estar mandando umas mensagens e dando aquele joinha. E muito obrigado e tchau, tchau. Fique com Deus.